Olá! Um episódio especial, um episódio diferente que a gente se permitiu comemorar. Isso porque a nossa Coletiva.rádio, um produto co-irmão aqui do nosso Coletiva.tv, fez aniversário, 24 meses de números, conteúdos e comunicadores incríveis. Por isso, fica com a gente porque hoje é de comemorar. E para comemorar essa data super especial, eu tenho aqui comigo ninguém menos do que os idealizadores, os fundadores, os chefes da porra toda. À minha direita, Farias, diretor comercial. É diretor que a gente chama? Mais ou menos Pode por aí. ser. Né? Pode ser. Por favor, que que Tá seja. bom. É. E à minha esquerda, Foi Rafael. promovido. Foi promovido. Rafael Sequim, diretor executivo da nossa Coletiva.rádio. Então, é realmente um programa bem nepotista. Família. É um programa em família, é um programa para comemorar e é por isso que esse episódio é super especial. Então, eu vou começar levantando para vocês dois. Vocês se entendam ou não. Não tem problema. Eu Perguntando. vou deixar ele falar. Tu jura? Juro. Então tá, promessa é dívida, gente. Como surgiu a ideia da Coletiva.rádio? Bom, Tu não ia deixar ele falar? Não, depois de mim. eu cedi a palavra. Tá Você bom. deu a palavra. Ele é muito gentil. O Coletiva, com seus 25 anos, o portal coletiva.net... 24. Já caminhamos para o Ah, tá 25º, né? O 24 já até passou. E a gente percebia naquele momento que, embora uma audiência muito positiva, como é já a história do portal, nós tínhamos alguns horários durante o dia que a audiência caía. E era muito natural que isso acontecesse, porque 9h30 ao meio-dia, 2h30 até as 18 horas, basicamente o pessoal de redação acompanhando qual era a próxima notícia que ia entrar, né? Mas a audiência então tinha uma queda. E aí nos pusemos a refletir como é que nós vamos atingir esse pessoal, nosso tradicional leitor, que não pode estar o dia inteiro na frente, né, de um desktop, do celular, acompanhando o que vai acontecer. E aí veio a ideia do áudio. Vamos alcançar esse pessoal através do áudio, vamos pensar em alguma coisa que está pululando por aí, que seja novo, diferente, que tu alcance esse pessoal que está em trânsito. E nós vimos conversando já com o pessoal da Exponencial, o Luciano Costa e o Rafael Sequim, que já desenvolviam projetos de áudio para corporativos, para empresas, para outras emissoras, enfim, né? Os dois têm uma tradição muito forte no Grupo RBS, né? O Sequim na Rádio Gaúcha, o Luciano na Atlântida. Começamos a conversar e aí surgiu a ideia, então, por que não criar uma rádio? Né? Uma rádio, evidentemente uma rádio web, uma rádio digital, que representasse um novo modelo, um novo formato. Só que o modelo de rádio, com debate, com entrevista, já tem quem faça isso hoje com muita capacidade, com muita competência, e seria mais do mesmo. Então, uma forma da gente levar o conteúdo do portal para o mercado da comunicação como um todo, e também além dele, passava por ter um conteúdo que não fosse mais do mesmo, né? E até porque a linguagem no digital, na web, não é de coisas extensas, longas, isso é coisa muito breve. E aí surgiu a ideia então da gente fazer uma rádio essencialmente musical. Nós tínhamos pesquisa no portal com o nosso público leitor média de 46 anos, então uma faixa 40 a mais. Conversamos com a Exponencial, com esses dois homens de rara capacidade, de ter uma programação musical que fosse então capaz de reter o nosso futuro ouvinte, né? Então, o essencial é que a emissora não fosse uma coisa chata. Eu não estou agora dizendo que quem não faça isso seja chato, mas para o nosso tipo de leitor, nosso tipo de então ouvinte, isso é uma coisa que fosse realmente atrativa. E aí a ideia de então, ter uma programação musical de excelência, que atingisse esse público-alvo, que conseguisse então manter esse público retido, digamos assim, na rádio. E a gente então colocaria, nesse período dessa programação musical, a gente colocaria o noticiário lá do portal. Mas também não poderia ser, pela mesma razão, notícia completa, né? E aí já há modelos no mercado em que tu trabalha com o formato de drops, de pílulas. Então,
faz a chamada, dá uma linha de apoio, dá uma rápida faladinha. Quem quiser mais notícias vai lá no portal ver na íntegra. E aí, definido isso, e nem foram precisas muitas reuniões, né, Sequinha? A gente muito rapidamente sabia que estava na frente de caras muito competentes. E esses dois, a Exponencial, colocou a rádio em pé em 30 dias, né? Então, assim... esse é o teu gancho, tá? Se tu não queria, agora eu vou usar esse teu hora gancho que eu paro de falar? Pra deixar o Rafa falar um pouco. Rafa, eu queria que tu contasse um pouco pra nossa audiência, assim, como é que foi colocar essa rádio no ar, porque foi muito rápido. Sim. E eu acho que é interessante também, é uma coisa que a gente conversa bastante, tu sempre ressalta muito isso, que ela foi esse modelo, ele foi um modelo que foi construído já com a rádio no ar, né? A gente foi moldando a rádio, estabelecendo um modelo inovador, com ela já estourando aí, né? Então conta pra nós como é que foi esse processo. Eu acho que o principal, né, o Farias, eu acho que trouxe uma questão aqui que é muito importante, que é como se encaixar dentro da jornada do consumidor. Né? Vocês, quando o Farias fala de querer oportunizar para o leitor do portal coletiva.net novos horários para que ele também possa consumir conteúdos da coletiva.net mesmo sem estar no portal, né? Era para isso que estava se atendendo. Então, acho que o principal foi isso, a gente entendeu rapidamente o recado, né? Eu e o Lu trabalhávamos durante 20, 30 anos já com isso, né? E mesmo depois de sair da RBS, nós dois, eu saí da RBS em 2020, o Lu tinha saído um pouco antes. A gente trabalhou depois com vários projetos nesse sentido. E esses projetos sempre tem que atender isso, a jornada do consumidor, né? Porque o digital, ele trouxe isso para a vida das pessoas, né? Antigamente a gente tinha a programação da Globo ditava a vida das pessoas, né? A programação da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba ditava a vida das pessoas. Hoje as pessoas escolhem onde querem consumir, o que querem consumir, no horário que querem consumir, né? E isso aí, eu acho que foi um movimento assim que facilitou de certa forma que a gente montasse rapidamente esse projeto, porque a gente já sabia rapidamente qual era o objetivo, né? E as pesquisas que tinha de público em torno de coletiva.net ajudavam muito a montar qual tipo de programação a gente gostaria de ter, qual tipo de conteúdo a gente gostaria de ter, e aí foi rapidamente desenvolvida em termos de ferramentas, sistemas, e logo a gente estava se entendendo aí para veicular há 2 anos, aí no dia 15 de outubro de 2021. Exatamente. Né? 2 dias atrás fizemos então esses 2 anos aí. Eu nunca me esqueço. 2 dias atrás da gravação. Desse dia que estamos gravando, não necessariamente do que vai pro ar. Você então às vezes esquece de detalhezinhos, né? Mas enfim, recentemente então completamos 2 anos, né? Eu nunca esqueço do dia 15 de outubro de 2021, às 19 horas nós botamos a rádio no ar, e eu nunca me esqueço, naquele período... A gente estava ainda num período pandêmico ali, sim, ainda que mais leve. Final, a gente fez um evento online até para startar a rádio. E aí às 19 horas a gente colocou no ar, e eu nunca me esqueço, das 7 até meia-noite deu, sei lá, mais de 5 mil ouvintes únicos, e eu me dei o trabalho de pesquisar de onde é que estavam vindo as pessoas. Tinha gente da Oceania. Então, para mim, que sou de uma geração analógica, né, é uma coisa muito doida, muito louca. Hoje eu já aprendi, quando me perguntam assim, mas tu tá no dial? Não, claro que não. Não quero estar no dial para chegar ali na serra e ninguém mais me ouvir, né? Eu quero estar no mundo, né? Então, assim, hoje realmente, e aí eu vou trazer aqui um testemunho, né? Eu sempre digo, lá no portal coletiva.net, tu vai lá no Google Analytics fazer as tuas análises, os top 20, desde o início que a gente assumiu, tem 2 cidades dos Estados Unidos, Altoona e Forest City, no Texas, que eu nem sei onde é que é, o que faz essa gente lá, mas elas estão no top 20 todos os meses, ou pode ser gente com servidor lá fora, enfim, mas não importa, o fato é que nós temos uma audiência realmente muito grande. E nesse sentido a rádio, eu nunca me esqueço assim, primeiro mês, direto assim, quase 100 mil ouvintes únicos em 30 dias, é uma coisa muito doida, muito louca. Eu me criei dentro de rádio, meu pai era radialista, foi por muitos anos, me criei em sala de operações, locução, que era um outro formato antigamente, né?
para mim realmente era um mundo muito novo isso. Como é que pode alguém estar lá do outro lado do mundo e ficar consumindo? Mas essa é a o grande benefício, a grande contribuição do digital, para permitir que tu esteja onde estiver, tu vai poder acessar, e como tu disse, né, hoje, em função disso, o consumidor determina realmente o que ele gostaria, o que ele quer. Nesse sentido, eu acho que o Luciano tem uma contribuição assim, fundamental, porque no início a tua métrica não é o número que te interessa, mas na verdade é a experiência do usuário, Sim. a qualidade. E aí tu começa a ouvir e tal, os amigos, e aí, ouviu e tal. No início os amigos ajudam, né? Parabéns e tal. E eu comecei a perceber, aqui, Márcia, que realmente assim, o pessoal do nosso mercado, especialmente aqueles na faixa de 30 anos mais, realmente curtem a programação musical, ela é fantástica, assim, realmente é o ponto alto da rádio, é uma oferta de páginas musicais, como se dizia antigamente, muito agradável. Eu realmente, assim, em relação a esse aspecto, eu nunca ouvi nenhuma crítica, e nem a famosa sugestão, por que vocês não tocam? Nada. Então, esse foi um acerto muito grande. O Luciano que não está aqui, a gente tem que lembrar, porque mora na praia, então ele está vida boa. Vida boa. Quando a gente crescer, inclusive, a gente vai chegar lá, né, Rafa? A rádio é digital. Os estúdios estão na praia. Exato. Né? E a gente chega no mundo todo. E a gente está no mundo todo, né? E a Patrícia lá nos estúdios dela também, home office, fazendo os nossos blocos. Os mini estúdios que a gente tem espalhados. Isso. E uma coisa que eu acho interessante também, todos sabem, se não sabem, por favor, vão lá saber, coletiva.rádio, para iOS, para Android, está lá nas lojas, só baixar o aplicativo. Mas assim, o que eu acho fundamental foi também quando começamos a trazer alguns comunicadores já conhecidos para abordar alguns assuntos muito leves, muito em consonância com o nosso público, né? A gente também trabalhar no breve, no rápido, no instantâneo. Era isso que eu queria que eu queria que o Rafa falasse um pouco desse modelo que a gente criou, dessa instantaneidade, de entender essa jornada, de entender o que entregar para a nossa audiência. A gente fez algumas tentativas, inclusive mais no início, né, de programas maiores, até a gente teve um programa de debates, mas aos poucos a gente foi... Aos poucos, mas rapidamente, a gente foi entendendo que realmente o modelo era esse. Eu acho que assim, de início, né, por isso que eu falei que era fácil entender qual era o perfil da Coletiva.rádio, porque as pesquisas que vocês tinham, Coletiva.net, já demonstravam o que o público queria. E aí, de início, a gente já identificou que, o cara está no computador, lá na agência de publicidade, ou na redação de um veículo de comunicação, vendo o portal por algum motivo, ele não vai ficar vendo o portal todo o tempo, porque ele tem que escrever lá o que ele tem que escrever, tem que participar de uma reunião, mas ouvir com o fone de ouvido ali, ele consegue ficar. Né? Se ele está em deslocamento, ele consegue, para uma reunião, para algum evento, para alguma coisa, para casa, ele consegue ficar escutando. E aí, o que acontece? Se tu exibir um programa de 15, 20 minutos, meia hora, já é arriscado que ele perca algum momento daquele programa, né? Porque é um programa que ele não vai conseguir ouvir inteiro porque tem uma reunião, porque tem que parar, porque o colega dele de trabalho está do lado querendo tirar alguma dúvida. Então, é melhor trabalhar para esse público que a gente tinha com programamentos mais curtos, né? E daí os drops, que a gente limitou ali, acho que 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 no máximo. Né? Justamente para a gente poder abordar. Fazemos testes, estamos até sempre hoje, abertos a testes. Né? Eu acho que o teste nunca vai ser demais para a gente realmente poder gerar, inclusive, novas oportunidades, né? Eu acho que é importante, mas acho que esse fundamento nunca foi perdido nesses 2 anos e talvez nunca se perca, a não ser que a gente verifique alguma oportunidade extra, mas talvez nunca se perca. E eu acho que é bom, tu citou aí o Luciano, né? O Luciano é um cara que é extremamente cuidadoso, sempre foi, né? Com a programação musical. Um cara extremamente atualizado em relação a todas as tendências musicais. E aí, um projeto dele, ele
um projeto desse, ele como dono do projeto, né? Eu acho que aí, assim, é como... Não tem como errar. Não tem como errar, porque é como a gente cuida dos nossos filhos. Exato. Né? Ele, como profissional, sempre foi, e qualquer um de nós aqui, eu acho que um dos segredos um dos sucessos do projeto é que a gente sempre é muito cuidadoso, cada um de nós, com os projetos que toca, mas nesse caso, tocar um projeto que é seu e que é como um filho, a gente viu nascer, daí eu acho que vai mais ainda, né? A gente escreveu agora, foi escrita a matéria para o portal coletivo.net sobre os 2 anos da rádio e pediram lá, o Carlos Eduardo pediu aspas. E daí eu disse, o que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre o sucesso, porque acho que assim, a gente tem sucesso em diferentes esferas nesses 2 anos. E eu acho que o sucesso está muito relacionado a isso que a gente falou. A gente foi lá e identificou quais eram os objetivos, e os objetivos eram os objetivos adequados. A gente implantou o modelo de negócio adequado, de um jeito adequado, nos timings adequados. E aí é só sucesso. E é sucesso que já nasce sucesso por conta de uma parceria coletiva.net e Exponencial, que são duas fortalezas do segmento de comunicação e marketing. É sucesso porque depois rende audiência, porque rende parceiros comerciais. Então acho que só sucesso que vem na cabeça por conta disso, né? A gente também é legal mencionar, né, que a gente, isso que tu falou, né, Márcia, dos formatos de conteúdos. Mas é legal, e quando a gente fala em a Patrícia num estúdio não sei onde, o Lu num estúdio não sei onde, a rádio veiculando no mundo todo, a gente escolheu sistemas que são totalmente automatizados e são totalmente operados remotamente. Verdade. Isso aí também é uma coisa que... A nossa nuvem está em Pelotas, né? Isso aí. Exato. A nossa nuvem está em Pelotas, com o Super Áudio, que é o nosso A nossa nuvem nosso. está em Pelotas, a nossa direção de programação está no Litoral, a nossa coordenação de conteúdo está na Zona Sul de Porto Alegre. E sabe uma coisa interessante aqui que eu queria falar? O pessoal tem falado assim, vocês estão sempre em movimento, fazendo alguma coisa nova. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós assumimos o Coletiva, em 2016, a gente não era ninguém no mercado, ninguém conhecia. A Márcia era a editora lá do Coletivo, eu estava na área de comunicação visual, um mercado bem mais específico. E a gente estava substituindo monstros da comunicação, jornalistas renomados, donos de agência extremamente reconhecidos. E a gente pegar um portal e dar a ele uma continuidade... não era uma tarefa muito fácil. Então, manter aquela credibilidade, manter aquela capacidade de trazer realmente para o mercado coisas boas, novas, úteis, palatáveis, era difícil. Quando a gente lança a rádio e lança ela com esse nível de entendimento do que era importante fazer, porque se erra a mão nesse particular, um ano depois fechava. Né? E o que a gente acha que conseguiu com uma rara felicidade foi ter um complemento do que já se tinha, mantendo qualidade na entrega, credibilidade na informação que presta, a preocupação com realmente ir atrás de quem a gente queria buscar, que não estava naquele ponto, como eu falei no início. Então, esse trabalho da rádio, quando ele chega e se mantém durante 2 anos com uma puta qualidade, ele mostra também que a gente conseguiu continuar com a trajetória do portal coletivo e também a rádio se colocar dessa forma como algo relevante. Gerou novos filhos, inclusive a Coletiva.tv. Então, a Coletiva.tv, que nasce 1 ano depois, basicamente. Vinda da rádio, na verdade, né? Também. Eu só queria dar o crédito... Além de me cortar, né? Sim. Eu queria dar o crédito um pouquinho maior ao Lu também, porque o Lu foi o grande provocador da rádio, né? Eu lembro quando o Lu me chamou para uma... O Lu é o Luciano Costa. Luciano Costa. Lu. Luciano, o Lu. É o Lu. Né? É o Lu. O Lu me chamou pra gente conversar sobre algo que não tinha a ver com a rádio. E no final da conversa ele faz a provocação. Mas vocês nunca pensaram em ter uma rádio? Não, já pensamos por conta disso, disso e disso. E dali, então assim, o start realmente, quem idealizou existir a Coletiva.rádio foi o Luciano Costa. Eu também queria lembrar, começou falando, né, sobre os nossos comunicadores.
Já tivemos alguns que passaram, enfim, mas lembrar deles também é super importante. Então, hoje a gente tem uma equipe, né, um time de colaboradores com Patrícia Lapuente, Carlos Eduardo Torres, Almir Freitas, Marina Mendes, a Duda Fortuna. Mais recentemente, então, que aí eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, o André Machado, que é um jornalista também já bastante conhecido no mercado, entra de novo para um teste, mas um teste que tem dado super certo também, mas com um objetivo muito bem desenhado, né? É importante tu colocar isso, Márcia, porque o Portal Coletiva, durante 17 anos, ele consolidou uma imagem muito forte no meio do jornalismo. Menos na publicidade, menos no PR, menos nos vídeos, cine, enfim. E a gente, quando entra lá, se propõe a ter um conteúdo um pouco mais amplo, para ir um pouco além daquela característica, né? Além de ser muito jornalismo, tinha muito Porto Alegre. Também é um outro ponto nosso que a gente tem buscado incansavelmente, é ir além das fronteiras do grande centro da capital. E a gente, com rara felicidade, conseguiu isso. Nós passamos de 1,5 milhão em 2016 para 5,5 milhões de acessos ano, isso sem fazer muito esforço, a não ser então trabalhar o conteúdo. E a rádio começa a experimentar, e aí buscando a jornada do consumidor, como tu bem refere, que a Márcia agora falou, de dar uma ampliada no conteúdo. Nesse contexto se insere o André Machado, com o seu Café do André, em que todos os dias pela manhã, das 7 às 7h30, ele entra ao vivo, e eventualmente quando está em viagem, porque ele tem uma função também no município aí, como secretário. Às vezes faz gravado, mas não perde nada da atualidade, porque ele está sempre muito ligado. Então, o André traz esse conceito de notícias comentadas, diferentemente do portal, porque no portal nós não temos opinião, o portal não tem esse cunho, e o André é um cara que inaugura o jornalismo de opinião. Então, ele analisa as notícias e ele faz os seus comentários, né? E ele é um cara muito isento, muito ponderado, então assim, realmente foi um ganho também, e está 2 meses no ar, diariamente, das 7 às 7h30, por favor, quem ainda não assistiu, vai lá. E depois a gente reproduz no portal também, um pouco mais tarde. Estamos em todas as plataformas de distribuição de áudio. Isso. Pessoal que não gosta de acordar muito cedo aí, a gente depois então aguarda vocês lá no portal, pelas 10 da manhã por aí, com a reprise. Então, isso também já significa um momento da gente buscar ampliar um pouco mais. Diversificar os assuntos. Exatamente. Assim, a gente não pode esquecer, né? O que a gente sempre trabalha é para o público. Né? Então, o público é que vai mandar no que a gente vai ou não fazer. E o público que a gente trabalha é muito chato. É verdade. O público que a gente trabalha, né, é extremamente exigente. Em coletiva.net, é um extremamente público exigente. que é muito selecionado. Né? É chato no bom sentido, né? E é crítico. Sim. Por quê? Porque é o público que trabalha com criação, trabalha com conteúdo, com informação. Então não é qualquer tipo de criação que vai convencer eles, porque eles sabem como é que se faz. Não é qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de informação que vai reter esse público, que vai atrair esse público, né? Então, acho que já era um mérito de Coletiva.net ter esse público atraído e retido, e Coletiva.rádio tinha que seguir na mesma batida, só que com uma capacidade de 24 horas por dia de a gente poder abordar assuntos diferentes. Então, de domingo a domingo, né? De domingo a domingo. 24%. Então, se trouxe assuntos diferentes, se trazem, são trazidos assuntos diferentes. Você que em 2 anos... 24 meses. Tu vai fazer o meu papel? É isso? Não, tu vai fazer uma pergunta? Não, deixo para ti falar. Tu quer falar sobre a audiência, não? Não. Eu quero falar sobre a audiência. Eu vou fazer essa provocação. Para de tirar o meu lugar, por favor. Mas eu queria falar uma outra coisa antes. Sabe o que eu acho que também foi um fator que a gente pensa e chega a uma conclusão muito fácil. Quando a gente surge, a Márcia lembrou muito bem, é o final da pandemia. Mas aí, o povo estava todo em home office. Todo em home office. Sem dúvida. E aí eu quero então agora voltar à questão da programação musical, não no conteúdo de notícia, e aí cumprimentar o Luciano mais uma vez, porque o Luciano está
As orelhas. Devia estar aqui, devia estar aqui, devia estar aqui. Só elogio, parece que ele é todo perfeitinho, né? Mas assim, o que eu recebi de devolução de pessoas que estavam trabalhando em casa, as agências, tudo em casa, e aí em casa tu tem um outro modus operandi do que está na tua estação de trabalho, no teu emprego. Então, a nossa rádio foi muito utilizada como, como é que chama? De fundo. Trilha sonora. Trilha, como se fosse uma loja que tu entra, um consultório. Música ambiente. Música ambiente. Então, realmente a rádio serviu para muita gente do mercado de ser o companheiro inseparável. E se atualizar com as notícias do mercado sem estar no mercado presencialmente. Exatamente. Que também a gente sabe como é que funciona uma redação ou uma agência, qualquer escritório. Pulsante, né? Que é, o cara fazendo fofoca. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. Não para. E de certa forma, em casa, não tinha tanto acesso a esse tipo de informação. E aí a rádio também veio suprir isso. Acho que foi muito oportuno. Foi muito oportuno o timing. O timing foi ótimo. A gente tinha que pensar em cobrar uma taxa para quem quer ouvir assim, como música ambiente, né? Começar a faturar com isso. Eu quero lembrar à nossa audiência, quem está nos assistindo, que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio, peça a sua proposta. E também este episódio é um oferecimento do Grupo RBS. Conheça nossas soluções e impulsione a sua marca em gruporbs.com.br/negócios. Vamos falar de audiência, e eu quero pegar o gancho do que o Rafa falou, a palavra sucesso. Quando a gente fala em portalcoletiva.net, a gente está falando de quase 25 anos de história, né? Um pouco mais confortável falar de sucesso. Quando a gente fala da coletiva.rádio, a gente está falando em recém 2 anos, né? A gente está começando, é um filho que a gente viu nascer e que agora está ali nos seus primeiros passos, começando a ter a sua autonomia. A gente alcançou números extremamente expressivos e a gente tem escutado, inclusive, pessoas que se prestaram, comunicadores que se prestaram a fazer cálculo de padaria, como chamam, né? E nos afirmam, inclusive, com convicção, de que a audiência da Coletiva.rádio ela é maior do que, inclusive, muitas rádios comerciais da capital, né? Aqui de Porto Alegre, para quem não está nos assistindo, capital do Rio Grande do Sul. A gente tem aí, são mais de 2,200 milhões de ouvintes únicos. É isso? Não me corrijam se estou porque eu não sou da área. Os números são deles. 2.886 cravados nas 19 horas do dia 15 de outubro. Então, eu disse que os números são deles, né? O Farias, que é o cara da planilha, e o Rafa, que a gente chama de nosso CEOzinho, né? Porque é realmente o cara do planejamento. Mas eu queria que vocês falassem um pouco desses números expressivos, porque eu sei que o Rafa tem um outro entendimento, né? O Farias tem um entendimento de cifras. Tchim. E o Rafa já entende já pelo olhar mais do comportamento e do que isso significa. Vamos falar um pouquinho de audiência, então. Bom, realmente, eu não sei se eu vou declinar, mas realmente um jornalista de Porto Alegre, que é radicado em São Paulo atualmente, um dia liga e diz assim: Farias, eu estava aqui fazendo umas contas, tantos dias úteis, rapaz, isso dá uma média muito alta, vocês estão bem. E eu achei muito legal, porque é um jornalista consagrado, está num grande centro, e pega um número nosso divulgado há uns 3 meses atrás, faz a conta, né? Dividindo aqui por tantos dias úteis, meu! Então, quando tu ouve isso, porque a métrica do digital é diferente, né? Do dial, que faixa horária, PUC e tal. Então, assim, o digital é números. Números. Então, assim, e mais, ouvinte único. Não, então, e é mais fidedigno, inclusive. Fidedigno, não, ele é quase totalmente preciso, é pelo IP. Então, e aí é importante que a audiência saiba que se o cara entra 4 vezes por dia, conta uma só. É uma vez que ele entrou. Então, é um ouvinte único mesmo que ele tenha entrado diversas vezes ao dia. Nesse sentido, eu acho que se há um balizador, uma referência para dizer, e aí está dando certo, é esse. Quase 2.300.000 ouvintes únicos em 2 anos. Cara, não é e de maneira inovadora, porque eu não estou falando de criar um site de notícias, um portal, um blog de opinião, como um influencer. Então, assim, nós não temos nenhuma intenção de... Mas
e mais do que isso, né? Nós temos um número expressivo e sabemos a qualificação desse ouvinte. É isso aí. Então, Pra para mim, o principal anunciante, é quando eu isso. É converso com anunciantes, eu digo, cara, olha só, não olha só para o meu número. Talvez tenha muita gente com melhor ou pior, não importa. O que importa é o seguinte, quem é que está sendo impactado pela tua mensagem? E Essa é a tua deixa pro Rafa falar sobre comportamento. Não, acho que de certa forma a gente conseguiu atingir esse objetivo. Realmente, eu vou repetir aqui, né? A jornada do usuário, a jornada do consumidor, mostrando para ele que ele poderia continuar consumindo o que ele sempre consumiu de um jeito diferente, né? Que foi isso que a gente apresentou. E os números aí, né? O jornalista aí que te mostrou essa comparação com as rádios comerciais que a gente tem, acho que está totalmente com a razão, né? Porque hoje a gente tem para um público extremamente segmentado, né? Não é massa, Não é geralzão. não é popular não é varejo. e qualificado, né? A gente tem números excelentes, Verdade. tem dados excelentes, né? Vamos falar de outros números. Tu lembra quantos anunciantes nós abrimos a rádio? Foi bastante, Eu né? lembro. Nós inauguramos a rádio com 10 10. 10 anunciantes. anunciantes, Isso aí. exatamente. 10 Era um anunciantes. objetivo do Farias. Então tu imagina assim, Sempre é. ele ia dizer, Jonatas Albert, cara, a gente vai botar uma rádio no ar assim, eu não sei bem como é que vai ser, mas vai ser bacana. Precisamos do teu apoio. Pá, Luiz Cruz, pá, eu vou... Não, Tu vai cometer eu vou gafes, é cometer, melhor eu não. vou- Nem adianta, não, não cita nós. Não cita. 10 anunciantes. Agora, tem alguns de primeira hora que tu tem que mencionar. A Vero, Amanda, um abraço. Desde o início apostou no programa do Almir, tá com a gente aí. Então, muitos entraram, saíram, tem muitas campanhas. Tá. Agora, quem desde o primeiro dia, sem ter um episódio no ar, Tem um que ser dia, valorizado. É verdade. a Vera vem nos Apostando no apoiando, projeto. apostando no projeto e eu acho que estão bem satisfeitos com o retorno que a gente tem dado, porque pelo menos aquilo que a gente esperava cumprir, eu acho que foi até um pouco além por ser um projeto novo, porque quem é que vai apostar? E aí, como tu falou, Rafa, é muito importante ter a tradição do portal, mas mesmo assim, modelo novo, formatos novos, Sim. plano de pandemia, muitos A riscos. desconfiança, a desconfiança Muitos era riscos se alta, né? correu, né? Hoje já é mais fácil, hoje tem uma série de anunciantes aí chegando, entrando para nossa satisfação, não falando de dinheiro, que não é isso que nos traz aqui, mas assim, falando hoje de marcas fortes, representativas que estão Consolida ali, o projeto. que estão se unindo à Coisa de Motor Rádio. Então, eu também não vou ser indelicado e fazer nenhum comentário sobre o nome, mas quem quiser, é só lá ouvir a Coisa de Motor Rádio, vai saber quem são as marcas fortes que hoje estão aí se unindo ao Uma nosso coisa trabalho. que o Faria sempre diz, né, e que eu acho que é muito válida para esse projeto, né? Quando a gente monta um negócio novo, do zero, sempre espera que alguma coisa vai dar errada, tu vai ter um mês que tu vai estar no prejuízo, um mês que não vai dar certo, e a gente não teve É isso. impressionante. Né? A gente sempre teve sucesso de audiência e sucesso com parceiros comerciais. Tu quer dizer sucesso de resultado? Pode falar, O Rafael. resultado Também. como um todo. O desempenho, acho que como um Também. todo, sempre foi altamente satisfatório. As empresas levam 3 anos para maturar e começar a obter os seus primeiros resultados. equilíbrio, Né? Não tenho problema de dizer para a nossa audiência assim, mas do ponto de vista negocial, do negócio, do empreendimento, nós não temos nada a reclamar do ponto de vista de, cara, temos um modelo de negócio bem amarradinho e tal, e tá indo bem. Gente, estamos nos encaminhando Ah. para o fim. Apesar de poder falar aqui sobre sucesso, sobre 2 anos de Coletiva.rádio. Lembrando a audiência também que lá na rádio a gente vão encontrar informações sobre a movimentação do mercado profissional, com Onde Estão, com o Carlos Eduardo Torres. Todas as notícias do portal coletiva.net, na voz da Patrícia Lapuente, que também é a nossa coordenadora de conteúdo. A gente tem o Almir Freitas com o Momento Econômico, então com pílulas daquilo que movimenta o mercado da comunicação, que são essas questões Como o econômicas. nepotismo pouco é bobagem, tem o Luciano Costa com o seu Tem o almanaque. Luciano Costa com o Almanac, que eu acho muito legal, que são curiosidades do dia,
né? Então, assim, todos os dias ele entra com uma curiosidade sobre o que marca... historicamente, algo marcante naquele dia, que é muito legal. A Duda Fortuna com conteúdos de inovação, a Marina Mendes com séries e cultura pop, que também é super legal, super atualizado. Então, assim, a gente passa por muitos assuntos que permeiam a indústria criativa, mas que também, de uma certa forma, impactam a indústria criativa de alguma forma. Porque estão presentes na vida das pessoas. No dia a dia das pessoas, dos comunicadores. Como né? a Márcia quer terminar, né, rápido, quero me dar um finalzinho. Te dou. Exatamente, era essa a próxima colocação. Mas não é despedida minha, eu quero falar... entendi. Tu ainda quer mais um assunto. Isso. Na verdade, depois o diretor vai briga contigo. Eu só quero aproveitar a audiência do Coletiva.tv para falar da rádio agora, né? Então, assim... Sim, o programa é para isso. O pessoal que ainda não conhece, ou enfim, mesmo que já conhece, por favor, eu tenho um Media Kit lá, bem bacana, bem palatável, bem interessante. Marcas, anunciantes, olhem para nós. Marcas, anunciantes, então assim, por favor. Se tiver ideia de conteúdo, né, Farias? Conteúdo, a gente sempre estamos abertos. Sempre aberto. O Luciano produz muita coisa bem legal. Então, verdade. assim, fica aqui o convite. Aqueles que ainda não estão unidos com a gente no Coletiva.rádio, vale a pena que o digam as marcas que têm nos apoiado nesses 2 anos e seus 2.300.000 ouvintes únicos. Muito bem, então vamos para os finais agora de verdade, é isso? Tem direito de falar mais no encerramento, não? Não, vou começar pelo Rafa então, né? Porque o que a gente e a nossa audiência pode esperar para os próximos anos de Coletiva.rádio? A gente sempre vai estar observando qual é o nosso comportamento do nosso público e quais são as novas tendências. Acho que em comunicação em geral não tem como tu falar hoje o que vai ser daqui 2 meses, daqui 3, 4 meses, porque sempre está mudando. Né? Então a gente sempre vai estar atento para mudar junto com o nosso público, mudar junto com as tendências que vêm por aí, com o mercado da comunicação, com o mercado da publicidade, com o que pintar, a gente vai estar mudando. Acho que isso aí é que dá para dizer, não é, Farias? A gente não tem muito mais o que dizer e prometer além disso. E a minha resposta a essa pergunta também é bem óbvia, né? O que eu espero nos próximos anos são mais anunciantes, mais anunciantes, né? Eu só fazer uma correção aqui importante que eu esqueci de citar o Renato Martins, que também está conosco. Atitude positiva. Com atitude positiva. Passaram alguns, passou a Sabrina Tomasi, passou o Miltinho Talavera, Gabriela Bordache, muitos passaram e outros, a Michele Rafaeli também, com a casa de produção. Então, assim, o Schultz também, Dr. Schultz, com um comunicador legal. Então, veja, tem aí um corolário de pessoas ligados no rádio que passaram e que outros virão seguramente para participar do coletivo. A gente está aberto a sugestões, por que não, né? Então fica a dica também aí com relação a isso. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tem conteúdo novo. E vocês sabem, neste programa, além do protagonismo ser do mercado, neste programa sempre tem conteúdo novo. Vida longa, o Coletiva.rádio. Meninos, muito obrigada. Meus parceiros, sócios e parceiros de vida. Muito obrigada. Luciano Costa, um beijo também. Obrigada por aceitarem o convite pra gente comemorar, né? Estamos aqui comemorando. Faltou um champanhe aí. Faltou, podia ser um... Não, churrasco. Um churrasco pode ser também. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.